Estamos de volta com essa edição especial do 360, ainda olhando para essa onda de calor que atinge parte do Brasil, grande parte do país. A gente conversa com a Sueli Araújo, ela é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Tudo bem, Sueli? Obrigada pela sua participação hoje nesta edição especial do 360. Bom, eu queria a sua avaliação, Sueli, para a gente tentar explicar também para as pessoas o que está acontecendo. Porque, sim, é atípico, mas não deveria ser uma surpresa, né, Sueli? Bom, é atípico até pela época em que está ocorrendo, né? Nós estamos entre o final do inverno, começando agora a primavera, e é muito calor para o início da primavera. São 11 estados, mais o Distrito Federal em alerta vermelho pelo INMET, né? Então, isso quer dizer que o calor pode causar problemas sérios à saúde das pessoas, né? Então, o que está acontecendo, né? Ondas de calor, elas sempre existiram, mas nunca com tanta intensidade e com tanta frequência. Nós estamos sob efeito do El Niño, mas o próprio El Niño está sendo influenciado pelo aquecimento global. Isso é bem evidente. 2023 deve ser o ano mais quente da história desde 1850, quando é o ano que nós temos, já começamos a ter dados meteorológicos mais consistentes. Então, a situação realmente é de efeitos concretos do aquecimento global, né? Então, isso impõe e não é surpresa, não é É. surpresa, e nós temos que ter medidas urgentes para enfrentar isso com mais seriedade. Mas a gente está enfrentando, olhando para o problema com seriedade, Sueli, porque, olha, eu não vejo isso acontecer. Até quando a gente conversa aqui em Brasília, tentando entender, claro, as autoridades expõem as preocupações que têm, cada um com suas pastas. A gente conversou no meio ambiente, na agricultura, na saúde, mas eu não vejo, assim, um pacote de medidas práticas para enfrentar esse tipo de problema. Bom, isso é um problema mundial. Na verdade, a humanidade tem que tomar medidas sérias e de forma mais urgente que conseguir. No caso brasileiro, a maior parte, quase metade, não é a maior parte, 49% das nossas emissões são de mudança de uso da terra. Desmatamento é que causa, em metade do nosso quadro, da nossa realidade, o aumento da emissão dos gases de efeito estufa. O governo Lula está enfrentando com vigor a questão do desmatamento na Amazônia, mas tem contradições na área de emissões de gases de efeito estufa, principalmente na área de energia, né? Tem falado em aumento da exploração do petróleo para exportação. Isso, na verdade, é bem contraditório com uma narrativa e com ações práticas na área de controle do desmatamento que estão ocorrendo. Mas não basta o controle do desmatamento, o enfrentamento tem que ser mais amplo em todas as fontes de emissão de gás de efeito estufa. Então, inclui desmatamento, inclui a agropecuária, que tem que ser, sobretudo, de baixo carbono, e nós sabemos fazer isso no país. Só temos que assegurar que realmente que nós chamamos de agricultura ABC, de agricultura de baixo carbono, não seja só um pequeno percentual da nossa realidade, e temos que enfrentar a questão energética. Nós temos um quadro em energia que é até privilegiado em relação a vários países. Nós não dependemos, por exemplo, de carvão para produção de energia elétrica, e muitos países dependem, né? Mas não podemos piorar a nossa situação, temos que caminhar para a descarbonização e não para a carbonização. E aí, nesse ponto específico, que o governo Lula ainda tem que ser cobrado. Pois é, você citou várias questões, é interessante, Sueli, porque são temas que a gente tende a tratar de forma isolada, como se eles não tivessem todos sendo parte desse mesmo problema, que é a contribuição para o aquecimento global e para essas temperaturas elevadas ou essas distorções que a gente vai vendo em relação ao clima, né? A gente precisa começar a olhar de forma conjunta para essas questões, Sueli. Exatamente, com todas as fontes de emissão do nosso que o Brasil tem, com a nossa realidade,
Muita gente acha que porque o Brasil tem muitas florestas nativas ainda, ele não é um grande emissor de gás de efeito estufa. Na verdade, é. O Brasil ele fica entre quinto ou sexto lugar nos maiores emissores de gás de efeito estufa, principalmente por causa do desmatamento. Nós somos o país que mais desmata florestas tropicais. Então, isso tem que ser enfrentado, porque a floresta, quando ela é desmatada, ela libera dióxido de carbono, né? Então, a nossa realidade é essa, mas nós temos que enfrentar tanto o desmatamento, quanto a energia, quanto o agro, quanto a parte industrial, a parte de resíduos. Esse é um olhar conjunto que deve estar bem expresso no chamado Plano Clima, Plano Nacional sobre Mudança do Clima. O governo está retomando a elaboração de um plano atualizado que envolva tanto mitigação em termos de redução das nossas emissões, quanto de adaptação. A adaptação é um ponto importante também, porque as mudanças climáticas são profundamente injustas, né? Quem sofre quando o morro despenca com chuvas torrenciais, normalmente, em grande maioria, é população pobre, população negra, né? Então, tem bastante coisa aí para fazer e eu acho que os brasileiros têm que se conscientizar disso e cobrar do governo. Cobrar. O governo tem avanços, principalmente no desmatamento, mas tem muita coisa ainda a fazer. Excelente. Sueli Araújo, ela é especialista do Observatório do Clima, bateu um papo super interessante com a gente hoje no 360. Eu te agradeço, Sueli, pela disponibilidade do seu tempo com a gente. Eu que agradeço vocês. Um abraço.